No perfil de hoje eu converso com o Ricardo Cravo Albim. Ricardo, você falou um pouquinho desses conselhos, né, que você recebeu para não entrevistar o Juscelino, e imagino que você deve ter tido vontade de entrevistar inúmeras pessoas e não conseguiu naquela época, mas teve um fato interessante também que você teve que prestar esclarecimentos, né, ao governo por um filme que você exibiu sobre a Revolução Soviética. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história para a gente. O Museu da Imagem do Som, paralelamente ao sucesso dos depoimentos para a posteridade, que abrangiam toda a atualidade mais faiscante dos homens e mulheres do Brasil, né? Em todos os níveis. Começamos com a música popular, em seguida eu estendi para a literatura, por solicitação do presidente da Academia Brasileira de Letras, gravando Os Imortais da ABL, e fiz um ciclo muito bonito, coordenado pelo professor e acadêmico Eduardo Portela, e fizemos, naturalmente, de cinema, de música erudita, até de esportes. Com isso tudo, a gente tinha um Museu da Imagem e do Som, gravando a cada semana um personagem brasileiro de grande referência dentro desses 6 setores. Então, eu imaginei que o museu deveria fazer mais coisas para se manter, porque o dinheiro, como sempre, para a cultura é muito difícil e muito sofrido. Nada era diferente naquela época também. Portanto, eu tinha que fazer cursos, o primeiro curso de Relações Públicas, antecipando o curso universitário que existe de Relações Públicas, foi feito no Museu da Imagem e do Som. Cursos de inglês, de francês, de cinema, de literatura, e também inaugurei o cinema de arte no auditório. Cinema de arte que exibia filmes de arte, não é? Eu me lembro que o filme que mais tempo ficou, durante 6 meses sem sair de cartaz, o cinema era pequeno, tinha apenas 90 lugares. Foi exatamente Morangos Silvestres, a obra-prima de Ingmar Bergman. Mas nós tínhamos o Conselho de Cinema, e o Conselho de Cinema indicou um filme que estava na Cinemateca do MAN, com o meu amigo Cosme Alves Neto, que infelizmente já não está entre nós, e que era uma obra-prima do cinema chamado O Encoraçado Potemkin, O Encoraçado Potemkin de Sergei Eisenstein, que é um dos maiores cineastas do mundo sempre. E aí passamos o filme, ou antes, tentamos passar o filme, porque é claro que isso foi divulgado no momento da primeira sessão, no segundo, a primeira sessão houve durante, parece que 4, 6 e 8 horas da noite. No segundo dia, eu tive a surpresa de receber uma delegação de militares da Marinha pedindo, não, gentilmente, não foram nada truculentos, pedindo que eu fosse prestar esclarecimentos ao CENIMAR. E lá fui eu, acompanhado por essa delegação, com o capitão e tal. E lá chegando, eles me comunicaram logo que este filme será apreendido. Falei, muito bem, o senhor não pode mais passar esse filme, porque esse filme ofende o brio da Marinha de Guerra do Brasil. Se os senhores acham, não me resta nada a fazer, está aqui a cópia do filme, os senhores guardem, quando puderem me devolvam, que a cópia não é do Museu da Imagem e do Som, é do MAN, do Museu de Arte Moderna, e assim foi feito. Meses depois, o Conselho de Cinema insistiu em repassar de novo o filme. E aí a situação piorou um pouco, porque então eu fui conduzido ao Cinemar e tive que prestar mais explicações, assegurando que eu não era, eu não tinha qualquer cor política, não era candidato a coisa nenhuma, não queria nada senão o bem da cultura e a sua liberação em geral. Não adiantou, porque eu passei lá 24 horas, não fui maltratado, fui até bem, enfim, recebido com alguma gentileza, afinal, eu era uma personalidade muito conhecida, tanto no Rio de Janeiro quanto no Brasil, por conta dos depoimentos, né? Mas a segunda cópia ficou aprisionada pela Marinha. E eu não devolvi, naturalmente, à Cinemateca do Oban. Quero dizer,
uma coisa também muito interessante é que esses conselhos que aconselhavam, indicavam quem deveria merecer. Veja você que prestígio tinha o nascente Museu da Imagem e do Som. Eram disputadíssimos, eu já disse aqui ao começo, todos queriam ir para a posteridade, né? Então, os conselhos definiam as personalidades que iam para a posteridade. Eu tirei das minhas costas esta grave responsabilidade que muita gente gostaria de ter porque era prestígio pessoal. Só que eu deleguei esse prestígio pessoal a uma estrutura coletiva de pesquisadores e intelectuais de cada ramo desses cinema, literatura, música popular, música erudita, artes plásticas, etc. E então, isso tudo ocorreu e fez com que o Museu da Imagem e do Som tivesse tal repercussão que eu fui convidado por, tanto quanto eu imagino agora, mais de 15 governadores e secretários de cultura e tal, para fazer réplicas dos museus da imagem e do som em suas cidades ou em seus estados. Dessas réplicas que eu coordenava, ia a cada lugar, a cada cidade, a cada governador, convidado naturalmente, a mais bem-sucedida foi a de São Paulo, que é o Museu da Imagem e do Som de São Paulo, até hoje brilhantemente estruturado e brilhantemente funcionando, né? O Museu de São Paulo, eu armei junto com Rudá de Andrade, que era o principal assessor do então governador, que era o Roberto Abreu Sodré, de São Paulo, governador interventor. E ali o Rudá de Andrade, que era filho de Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade. Então, fizemos, Rudá e eu, o Museu da Imagem e do Som, que é o mais bem sucedido dos filhotes que eu gerei quase que em 15 cidades ou estados do Brasil. Agora, Ricardo, você passou por esse momento, né, de censura de um filme que você exibiu 2 vezes, mas você foi indicado para o Conselho Superior de Censura também, né, em 1979. Como é que foi o trabalho naquela época? De que forma você e outras pessoas da sociedade que compunham o conselho puderam ajudar a liberar obras importantes? A gente tem o exemplo do Bêbado e o Equilibrista, que acabou sendo liberado. Como é que funcionou o trabalho de vocês para que alguma parte da nossa história pudesse chegar ao público sem censura? Vamos então localizar historicamente. Corria o ano de 1978, 79. O presidente era o presidente João Figueiredo. E seu ministro da Justiça era um dos mais agudos e competentes homens públicos do Brasil, que hoje é esquecido, é o senador Petrônio Portela, do Piauí, que era o ministro. E ele imaginou, sabendo e vendo que os cortes que a censura federal, da Polícia Federal, faziam em todos os setores, especialmente em filmes, em livros, em cinema, em teatro, em novelas da Globo, sobretudo que eram picotadas, ele imaginou que deveria haver um conselho intermediário que arrefecesse esses embates em que o governo era completamente batido, espezinhado, e especialmente muito mal visto pela classe artística, o que Petrônio Portela, com a sua sabedoria política, sabia que isso não era de conveniência para qualquer governo, como não é até hoje, né? Portanto, ele imaginou este conselho, que era um conselho superior de censura, com metade de indicados pelo governo, inclusive o próprio representante do Ministério da Justiça era o presidente do conselho, e vários outros, da FUNABEM, de rádios e televisão, do Ministério das Comunicações, enfim. E a sociedade civil também indicava. Era a SBAT do teatro, era o Suzana de Moraes, as cineastas, o cinema, e vários outros companheiros, queridíssimos, aliás, que tomaram assento no conselho. Eu tomei assento porque fui convidado pelo Boni, que eu trabalhava na TV Globo naquela época,
fazendo todo um contexto de definições da música popular para um nível de melhor qualidade. Não é? A Globo tinha essa preocupação. E então eu fui convidado pelo Boni, que me levou ao Dr. Roberto Marinho, que me convidou me dizendo, olha, junto com o Boni, o Otto Lara Rezende, que é meu assessor, membro da Academia de Letras, grande jornalista, a quem eu conhecia muito da Procuradoria do Estado, que foi a minha primeira locação como advogado, que eu também me formei em Direito, na hoje centenária Universidade Federal do Brasil, que é o UFRJ. Né? Então, era eu, dentro da linha de produtores da Globo, o único que tinha formação universitária. Então, ele me disse, não, eu gostaria de convidá-lo, já que o Otto Lara não pode ir, que você possa substituí-lo neste órgão que a gente vai lutar contra a censura, com representantes de cinema, de teatro, de rádio e televisão. Eu fui representante da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, que representava, naturalmente, as televisões. Essas, as mais sofridas pela censura. As novelas eram praticamente picotadas, e gastavam uma fortuna para poder recompor os capítulos cortados pela censura federal. Não é? Era o Departamento de Censura Federal, o temido DCDP. Quem é da época há de lembrar que, antes de qualquer filme passando na televisão, mesmo as novelas, e sobretudo nos cinemas, havia aquele quadro negro, feio, horrível, dizendo a classificação do filme que estava liberado pelo DCDP. E aí nós começamos uma luta que foi vitoriosa e que aborreceu muitíssimo o então ministro da Justiça, de Figueiredo, que substituiu o ministro Petrônio Portela, que criou esta coisa extremamente capaz e extremamente inteligente de fazer um anteparo às pancadas que o governo recebia, porque vivia censurando tudo e todos pelo Departamento de Censura. Os censores eram velhos policiais do Departamento de Censura. Não eram, naturalmente, pessoas preparadas para o embate entre cultura e censura. Enfim, e especialmente a avaliação das coisas que deveriam ou não ser censuradas. Eu, pessoalmente, logo na primeira sessão, disse que achava que nada deveria ser censurado. Tudo deveria ser classificado. De fato, foi a corrente vencedora dentro do plenário. E liberamos muitas e muitas coisas. Coisas engraçadíssimas que a censura proibia. Por exemplo, a censura proibiu, proibiu várias vezes a Rita Lee, como proibiu várias vezes Taiguara, que foi proibido, o querido Taiguara, grande cantor, compositor, foi proibido em todo o LP, não foi uma música, foi todo o LP que o Taiguara foi proibido. E proibiram várias músicas de Rita Lee, uma delas chamada Moleque Sacana. Sabe qual foi o encontro que os censores acharam para censurar, proibir a música Moleque Sacana? O adjetivo sacana. Um absurdo completo, né? Entre outras coisas que a censura proibia. Portanto, foi uma luta que me deu, inclusive, um livro. Eu coloquei em livro, que hoje é um livro muito raro e muito consultado pelas faculdades de jornalismo, não é? Que se chama Driblando a Censura, cujo subtítulo é De como o Cutelo Vil incidiu sobre a cultura. É um livro de grande prestígio nos meios acadêmicos e universitários. Bom, Ricardo, eu vou te pedir mais um minutinho, que a gente vai fazer mais um intervalo. O programa Perfil volta rapidinho. Fique com a gente.